existe um ponto que estou aberta a críticas, né? E vocês podem até interagir e compartilhar também, que ele é bem comum dentre os profissionais, né, desta área das terapias, e que eu vou dizer para vocês que se chama perfeccionismo. Ele, por si só, ele já gera uma autocobrança, né? Ele gera uma necessidade de querer que tudo seja perfeito. Veja que o profissional terapeuta, ele gostaria que tudo fosse perfeito. Por quê? Porque ele também já está trabalhando com pessoas, ele gostaria que a vida familiar dele fosse toda perfeita, porque ele reconhece que quando ele atende o outro, ele enxerga com maior facilidade os erros e as falhas que vêm acontecendo. Olha como é interessante. Então, veja que no momento que o profissional terapeuta ele admite, né, esse processo de perfeccionismo, ele acaba por autocobrar demais, gerar então essa necessidade de querer uma vida perfeita. E isso é um ledo engano. Por quê? Porque não é assim exatamente que as coisas funcionam, né? Sem contar que devido a esse traço de personalidade que é o perfeccionismo, ele é um traço negativo. Ele é um traço negativo de personalidade. Então, devido a esse traço, o terapeuta ele acaba exigindo também perfeição das outras pessoas, perfeição nas relações, perfeição no seu trabalho, perfeição se ele for prestar um concurso, se ele for fazer provas, ele vai se autocobrar. Né? Se ele fizer uma universidade, uma pós-graduação, ele vai se cobrar, ele não pode tirar nota baixa, ele tem que tirar a melhor nota, ou seja, qualquer ação, qualquer prática da vida diária vai dar um pouco de trabalho para o terapeuta que apresenta esse ponto fraco do perfeccionismo. Então, veja que, dentre tudo que vocês citaram, que eu considero como prioritário, qualquer terapeuta avaliar, o perfeccionismo talvez seja um travão, um verdadeiro travão que nós vamos discutir hoje, tá? Então, a pessoa perfeccionista, ela tem convicção de que a perfeição, ela é um dos únicos caminhos para que haja uma aceitação pessoal e também para a aceitação das outras pessoas. Então, por isso, ela acaba buscando incessantemente, ó, a palavra é difícil, né? Incessantemente, os melhores resultados possíveis. Então, acaba se havendo um equívoco aí, né? Você falar, poxa, mas então o ponto fraco do terapeuta é o perfeccionismo? Veja bem, o que tem por trás? Vou pegar os exemplos da Karina, da Vilma, do Charles, em todas as perguntas da Daniela, tudo que vocês colocaram aqui para mim como sugestões. O que tem por trás daquele profissional terapeuta que tem medo de cobrar a sua terapia, por exemplo, né? Que foi o que aconteceu comigo também muitas vezes, uma dificuldade de você apresentar o seu preço. Poxa, o meu atendimento vale, ele tem valor, né? O que aconteceu? O que tem por trás disso? Acaba, assim, existindo muito sutilmente esse senso de perfeccionismo. Por quê? Porque, de certo modo, nós precisamos demonstrar para aquela pessoa que nós estamos preocupados com ela. Olha como é interessante. Então, você, devido a você não poder agir como você gostaria que fosse, você acaba trazendo uma autoexigência, até do próprio perfeccionismo, e até gera um certo grau de frustração, quando você percebe que você não pode cobrar. Entende? Então, muitas vezes nós temos umas consequências, vamos dizer assim, várias consequências na nossa vida que são advindas de alguns traços de personalidade que acaba você tendo que gerar uma autoimagem para aquela pessoa que você está atendendo, para o outro que está ali na sua frente. Porque, por exemplo, olha só, será que se você cobrar, né, quando nós temos o desconforto em cobrar o quanto vale o nosso trabalho, será que isso tem relação com, por exemplo, você ter a sensação de que a pessoa vai te achar materialista? E você não gostaria muito que ela tivesse essa imagem de você, entende?
Isso também tem relação com o perfeccionismo. É uma relação indireta, mas ela tem relação com o perfeccionismo. Por quê? Porque eu não gostaria que o outro me visse assim. Afinal de contas, eu sou um profissional que vou atuar dentro de uma autoimagem, uma perfeição que está equivocada. Então, o perfeccionismo acaba gerando fraqueza. Ele fragiliza o profissional, sim. Nós temos que quebrar esse traço, reciclar esse traço, tirar esses travões, se nós quisermos exatamente conseguir ajudar pessoas, transformar a nossa profissão, construir com o nosso paciente um traço contrário ao perfeccionismo. Entende? Veja bem, ó, quando a consciência ela é perfeccionista, isso acaba trazendo sofrimento, entende? Então é importante ressaltar isso, porque nós estamos lidando com o perfeccionismo dos nossos pacientes também, não apenas o nosso, né? Essa visão de que a perfeição ela é um dos únicos caminhos para a aceitação pessoal, eu só me aceito se eu for perfeito, ela é totalmente distorcida, entende? Até porque a realidade é que nós estamos dentro de processos de reciclagens constantes. Então, dentro daquela colocação que a Daniela colocou no chat para nós, em relação à falta de autorreciclagens, é exatamente isso. Então, se você se acha muito perfeito, quais são as chances de você perceber e reconhecer os pontos que você precisa se melhorar? É mais difícil, concorda? Por quê? Porque você não quer ver. Não queremos ver, nós queremos muito mais mostrar essa autoimagem. Então, isso é um ponto fraco. Esse talvez de todos seja o mais difícil. Não é, entende? É nesse sentido que eu estou trazendo para vocês. A autoaceitação, ela é justamente a clareza de nós conseguirmos admitir quem nós somos. Entende? E saber que você pode ir além. Você pode ir além daquilo que você vê em si mesmo. Agora, sem o que a gente chama de autocobrança deslocada. Eu não preciso gerar uma autocobrança deslocada, fora de contexto, para que eu apresente algo ou alguém que eu exatamente não sou. Ou seja, eu não preciso ser perfeito para eu reconhecer que eu sou bom naquilo que eu faço. Eu não preciso ser perfeito para eu poder cobrar bem o meu atendimento. Eu não preciso ser perfeito para eu reconhecer as fragilidades que eu tenho, para eu conseguir autovalorizar o meu trabalho. Está certo? Então, nós precisamos sim atingir o máximo potencial possível. Esse que é um dos pontos que nós temos aí que avaliar.